Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 49. O propósito de Deus na Igreja. É o propósito de Deus tornar patentes por meio de seu povo os princípios de seu reino. Mas, para que pela sua conduta e caráter este possa revelar esses princípios, o Senhor deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura aproximá-lo de si para que lhe possa dar a conhecer sua vontade. Esse foi seu propósito na libertação de Israel do Egito. Na sarça ardente, Moisés recebeu de Deus a mensagem destinada a Faraó: "Deixa ir o meu povo para que me sirva." Êxodo 7:16. Com mão forte e braço estendido, Deus tirou o povo hebreu da terra do cativeiro. Foi maravilhosa a libertação que operou em seu favor, punindo os inimigos que recusaram atender à sua palavra com uma destruição completa. Deus queria separar seu povo do mundo e prepará-lo para receber sua palavra. Do Egito conduziu-o ao Monte Sinai, onde lhe revelou sua glória. Aqui nada havia que pudesse desviar seu espírito de Deus, e enquanto o povo levantava os olhos para os elevados cimos que se erguiam para o céu, podia compreender a sua nulidade em face do grande Criador. Ao lado desses rochedos que nada podia mover exceto a vontade divina, o Senhor se comunicou com um homem. E para que sua palavra lhes ficasse clara e distintamente gravada no espírito, proclamou sua lei que tinha dado no Éden e era o transcrito de seu caráter em meio de trovões relâmpagos com terrível majestade. Essas palavras foram escritas sobre tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Deste modo, a vontade divina foi revelada a um povo que fora chamado a dar a conhecer a todas as nações, tribos e línguas os princípios de seu governo no céu e na terra. Para o mesmo fim, Deus chamou seu povo na atualidade. Revelou-lhe a sua vontade e dele requer obediência. Nos últimos dias da história deste mundo, a voz que falou do Sinai volve a dizer aos homens: "Não terás outros deuses diante de mim." Êxodo 30, verso 3. À vontade de Deus, os homens opuseram a própria vontade, mas não podem fazer calar esse preceito. A inteligência humana pode não compreender cabalmente as obrigações que tem para com o poder mais elevado, mas não poderá delas fugir. Acumulem, embora os homens, teorias e especulações, tentando opor a ciência à revelação e anular assim a lei de Deus, com insistência sempre crescente, o Espírito Divino reiterará o preceito que diz: "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Mateus 4, verso 10. De que modo trata o mundo a lei de Deus? Por toda parte nota-se forte oposição aos divinos preceitos. No desejo de fugir à obrigação de levar a cruz imposta pela obediência, as próprias igrejas fazem causa comum com os apóstatas, declarando que a lei divina foi mudada ou abolida. Os homens, em sua cegueira espiritual, se gloriam de grandes progressos e conhecimentos, mas os vigias celestiais veem a terra cheia de corrupção e violência. Por causa do pecado, a atmosfera do mundo se tornou como o ambiente de um foco de pestilências. Uma grande obra há a fazer em apresentar aos homens as verdades salvadoras do Evangelho. É este o meio estabelecido por Deus para represar a onda da corrupção moral. É este o meio de restaurar no homem a imagem divina. É este o seu remédio contra a dissolução universal. É o poder que impele os homens para a unidade. Apresentar estas verdades é a obra da mensagem do terceiro anjo. O Senhor determinou que a proclamação dessa mensagem fosse a maior e mais importante obra no mundo para o presente tempo. Satanás está constantemente instigando os homens a aceitarem seus princípios. Deste modo, procura contrariar a obra de Deus. Constantemente representa o escolhido povo de Deus como iludido. É o acusador dos irmãos, e se prevalece desse meio contra os que procedem com justiça. O Senhor deseja refutar as arguições de Satanás, patenteando o resultado da obediência aos princípios justos. Representar o caráter de Deus.
Toda a luz do passado, toda a luz do presente que alumia até o futuro, conforme revelada na palavra de Deus, é para todo o que a aceita. A glória dessa luz, que é a própria glória do caráter de Cristo, deve manifestar-se no cristão individualmente, na família, na igreja, no ministério da palavra e em cada instituição criada pelo povo de Deus. Todas estas coisas devem ser, no plano divino, figuras do que pode ser realizado a favor do mundo. Devem constituir símbolos do poder salvador das verdades do Evangelho. São instrumentos no cumprimento do grande propósito divino em relação à humanidade. O povo de Deus deve servir de conduto para a transmissão da mais elevada influência que opera no universo. Na visão de Zacarias, as duas oliveiras que estão diante de Deus são representadas transmitindo o áureo azeite através de tubos de ouro ao vaso de azeite do santuário. Dele são providas as lâmpadas do santuário, para que possam conservar-se ardentes e alumiando. Assim também dos entes ungidos que estão na presença de Deus, a plenitude da divina luz, amor e poder se comunica ao seu povo para que possa ser portador de luz, regozijo e refrigério a outras almas. Devem servir de condutos pelos quais Deus possa derramar sobre o mundo as correntes de seu infinito amor. O propósito que Deus quer realizar por meio de seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus manifestados na Igreja, deve o mundo ter uma ideia de seu caráter. E se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Os olhos do Senhor fixam-se em cada um dos membros de seu povo. Ele tem um plano para cada um. É seu propósito que os que cumprem seus santos preceitos sejam um povo distinto. Ao povo de Deus aplica-se ainda hoje, como ao antigo Israel, as palavras escritas por Moisés sob a inspiração divina. Povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Deuteronômio capítulo 4, versos de 5 a 8. Mesmo essas palavras não exprimem cabalmente a magnitude e a glória do propósito de Deus a respeito de seu povo. Cumpre-nos tornar manifestos os princípios de seu reino, não só em relação ao mundo, como a todo o universo. O apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração divina, diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, versos de 8 a 11. Irmãos, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4, verso 9. Que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versos 11 e 12. A fim de manifestarmos o caráter divino e não nos iludirmos a nós mesmos, à Igreja e ao mundo com um cristianismo falso, temos de tomar conhecimento pessoal com Deus. Se mantivermos comunhão com Ele, seremos seus ministros, ainda que não preguemos um só sermão à Igreja.
seremos seus cooperadores pela apresentação da perfeição de seu caráter em nossa humanidade.